Eu conheci Leonel Brizola na campanha da legalidade como vice-presidente da UBS. O Brizola fazia uma grande jornada cívica pelo Brasil, nas universidades, defendendo a democracia, defendendo as reformas de base, né? As reformas de base. Então, tínhamos muito a ver, a UNE e a UBS participavam muito desses movimentos, eram parceiros dos atos. E aí nós tivemos a campanha, porque a ditadura não acabou os partidos de pronto, manteve os antigos partidos. Então nós, trabalhistas, continuamos existindo. E aí vieram as eleições de 65. O PSD e o PTB eram aliados históricos no Brasil. E nós realizamos uma aliança aqui no Estado, como no Brasil. Nós ganhamos eleições em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, Santa Catarina, vários estados. E aqui foi feita uma aliança PSD-PTB, social-trabalhista. Se elegeram naquela época o governador Ivo Silveira e vice-governador Francisco Roberto da Linha, que era deputado estadual do PTB, como vice-governador do Ivo Silveira, mais conhecido como Chico da Linha, médico aqui de Brusque. E aí o setor mais duro da ditadura não aceitou. Como é que nós fizemos uma revolução? Para excluir essa gente do poder, eles vêm e ganham a eleição nas nossas barbas. Aí vamos anular a eleição. Mas houve lá um gênio inteligente lá, disse, não precisa anular a eleição. Acabamos com os partidos. Acabaram os partidos, criaram 2 partidos, porque teriam que fazer uma demonstração para o mundo de que vivíamos uma democracia. Tanto que haviam partidos políticos. Era a Arena, e o MDB, que era considerado o partido do sim senhor e o partido do sim. E nesse meio tempo, aí caçaram o Francisco da Linha também. E nós não tivemos outra chance do que não fundar e ingressar no MDB. E nós tínhamos um slogan que dizia, vote no MDB, você sabe por quê. Ali ingressaram os comunistas, os trabalhistas, os socialistas, gente que por um motivo, por discordância local, por discordância da política municipal, eles começaram a ingressar no MDB. O MDB foi crescendo, e com o nosso discurso também dizíamos o seguinte, nós vamos, quando conseguir restabelecer a democracia, cada um volta para casa, os antigos partidos aos quais pertenciam. Em 66 houve eleição para o Legislativo, porque até 69 nós vivíamos uma relativa democracia. Eu fui candidato a deputado estadual, me elegi deputado, fui o único deputado da região carbonífera e Vale do Araranguá do MDB eleito e vim para a Assembleia mantendo sempre, como até hoje, eu mantenho as mesmas posições, defendo os mesmos princípios e não creio que os faço erradamente. Veio a posse, tomamos posse normalmente, e em 68 houve um discurso na Câmara Federal do Márcio Moreira Alves, deputado do Rio, proclamando a fazer uma abstinência sexual às mulheres dos militares. É um gesto. Isso criou, mais uma vez, na linha dura da ditadura, uma resistência. Transformar aquele discurso numa crise, que era uma ofensa às Forças Armadas, aquela coisa toda. Era presidente o Costa e Silva, creio, que adoentou-se. Aproveitaram a doença do Costa e Silva, mandaram embora e decretaram um ato número 5, restabelecendo o poder de um triunvirato, que eram os 3 ministros militares, da linha dura, e restabeleceu-se o processo de cassação.
13 de março de 69 eu tive meu mandato cassado e os direitos políticos suspensos por 10 anos. Em 67, 68, o jornal que tinha maior penetração em Santa Catarina era o Correio do Povo, no Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. Né? A equipe de repórteres, de jornalistas do Correio do Povo vieram a Lauro Miller, que tem lá mineração de carvão, do grupo Catã. Em 64, 66, eu acho, por ato do golpe, eles acabaram com a estabilidade. Os trabalhadores, ao atingir 10 anos, eles tinham estabilidade no emprego. E eles acabaram com a lei da estabilidade e criaram o Fundo de Garantia. Mas o trabalhador, para mudar de regime, ele tinha que fazer a opção. Como os trabalhadores com mais de 10 anos estimulavam os novos a não aderirem ao novo sistema, a dona da mina não deixava os trabalhadores efetivos baixarem a mina, ir lá para as galerias, trabalharem para não influenciar os outros. Como eles tinham que cumprir um horário de 8 horas na época, eles ficavam, nesse período, num galpão onde eram guardados dinamites para detonação das minas. Houve uma denúncia, não sei de quem, e o Correio do Povo mandou seus repórteres fazer uma reportagem sobre essa irregularidade. Eles vieram, chegaram lá, foram descobertos. Eles tinham uma polícia particular, da presença dos jornalistas, e foram atrás dos jornalistas. Os jornalistas tiveram que fugir, foram pelos eucaliptos até Uruçanga a pé. Chegaram lá, a direção do jornal Correio do Povo me telefonou, pediu se eu não concedia uma audiência para os jornalistas, e eles trouxeram os jornalistas e eu ouvi os jornalistas e fiz a denúncia da Assembleia, na tribuna da Assembleia, das irregularidades que os jornalistas sofreram por estar lá tentando levantar uma irregularidade. E, é claro, isso foi o ato que determinou a minha cassação. Mas não foi preso? Não fui mais preso. Voltei a estudar, né, então, porque aí não tinha mais o que fazer, eu era estudante, a minha mulher também era estudante, eu não tinha emprego, eu fui vender livro e estudar. Voltei à faculdade de Direito. O senhor tinha parado? Tinha cancelado meu curso, voltei, me formei e fui advogar na cidade de Criciúma. Minha mulher continua aqui estudando, porque ela está na faculdade federal. O senhor se casou no meio dessa turbulência toda? Eu casei depois da prisão, em 65. Então o senhor teve seus filhos em Criciúma? O primeiro, meu filho nasceu em Criciúma, o segundo nasceu aqui. O senhor tem 2 filhos? 2 filhos, homens. E eles seguiram a... Não, eles sentiram muito, né? O meu filho foi por um movimento de um grupo da direita de Criciúma, que foi a irmã diretora do colégio lá em Criciúma, pedir que meu filho deixasse de estudar na escola do colégio, porque eles eram filhos de comunistas. Ele sofreu isso? Também sofreram, né? Eles sentiram. Isso é do processo. Você, quando entra numa guerra, é para ganhar ou para perder. Eu tenho a convicção de que eu sempre lutei pelo lado bom, né? Ao lado dos trabalhadores, ao lado dos excluídos, né? Ao lado daqueles que... Eu tenho uma formação democrática, cristã. E mesmo assim, num colégio religioso, seus filhos ainda sofreram? A irmã pediu que nós tirássemos, nós não tiramos. Era um filho só dos dois? Na época, só um filho. Como é o nome dos seus filhos? Marcelo e Rodrigo, que são o meu orgulho. Eu trabalhei com o Brizola, eu sou o secretário-geral do PDT, ele era presidente do PDT. Quando eu chegava na frente dele, eu o tratava como uma figura. Eu
não era um igual para mim. Ele era estava num pedestal.